O vice-presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, participou no dia 6 de outubro do diálogo público realizado no Tribunal de Contas da União. O tema foi a atuação dos órgãos estaduais no licenciamento ambiental para investimentos do setor de petróleo e gás. Aladim Cerqueira, que também é secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, destacou a importância da revisão do licenciamento ambiental para melhor equacionar a prevenção e correção dos impactos ambientais, dando maior agilidade aos processos burocráticos e garantindo melhor eficácia no controle das atividades poluidoras. Confira a palestra. Para falar sobre a atuação dos órgãos estaduais no licenciamento ambiental para investimentos do setor de petróleo e gás natural, convidamos o senhor Aladim Fernando Cerqueira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo e atual vice-presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA. Queria primeiro agradecer o convite do Tribunal de Contas da União para estar aqui. Eu estou vendo que esse evento ele é riquíssimo e acho que ele está abrangendo uma quantidade muito importante de informações e instrumentos que a gente vê como são necessários para a gente evoluir nessa temática do licenciamento ambiental no Brasil. E eu vou tentar colocar algumas questões aqui, inclusive assim, de desafios que a gente tem na nossa experiência para a gente avançar no licenciamento ambiental no Brasil e algumas coisas, inclusive, que nós estamos pensando e refletindo lá no nosso Estado. Em relação ao licenciamento ambiental como um todo, nós acreditamos e discutimos lá na ABEMA que os estados são responsáveis por cerca de 80% a 90% dos licenciamentos que ocorrem no Brasil. Então, nós temos assim, uma experiência significativa e lidamos com empreendedores de todos os níveis. E eu acho que uma outra coisa que a Petrobras demonstra aqui é a questão da necessidade do planejamento prévio, que é fundamental para o sucesso dos projetos. Gerenciamento. O Estado do Espírito Santo ele teve um período de investimentos significativos na década passada, com recursos próprios, e ele montou um escritório de projetos para dar conta desses empreendimentos, com licenciamento ambiental atrelado nas atividades, dialogando muito para que as coisas aconteçam. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso com todos os empreendimentos que os estados atendem. E eu costumo chamar a atenção para um outro aspecto, é que, se você licencia uma estrada, ela cumpriu aquelas condicionantes, aquelas obrigações, e a estrada está operando, é uma coisa. Mas, quando você licencia uma indústria, enquanto ela sobrevive, ela tem que ser acompanhada, fiscalizada, monitorada sempre. Então, nós estamos sempre numa curva crescente de processos para dar conta. A reflexão que a gente faz é que nós temos que melhorar nossos instrumentos de eficiência em processos, de eficiências em controles, e eu acho que nós temos que inovar em muitas coisas em relação ao que o licenciamento ambiental faz hoje no Brasil, para a gente poder dar conta dessa demanda crescente que é. E o Brasil tem crescido, ao invés de crescer, tem decrescido, mas a demanda continua grande, No caso dos licenciamentos ligados ao setor de petróleo e gás, nós licenciamos várias atividades, a exploração onshore, supply para fornecimento de plataformas, integrados com portos, gasodutos, quando eles são em terra, termoelétricas, linhas de transmissão, às vezes empreendimentos numa área bem identificada, às vezes empreendimentos como que foi visto aqui, que ele tem essa estrutura de se expandir nos espaços. Nós nos vemos, nesses empreendimentos de infraestrutura, no conflito com o micro, pequeno, médio empreendedor, pela demanda grande que nós temos também. Então,
é outra discussão que a gente tem feito e feito um esforço enorme lá no Estado do Espírito Santo para que os municípios também entrem nessa pauta, para que a gente possa aliviar o pequeno e médio, o baixo risco, para que a gente possa cuidar dos investimentos de infraestrutura. Isso é uma coisa muito importante para os estados hoje na crise financeira que nós estamos vivenciando. Nós estamos lá monitorando o nosso ambiente. Os 2 últimos anos no Estado do Espírito Santo foi de muito poucos novos projetos. Então, nós tivemos muito pouca demanda de licenciamento. E nós estamos começando a ver a economia respirar e começando a prever que, em 2018, nós vamos ter que dar respostas. E, para os estados, é muito importante a pauta do licenciamento, porque ela afeta demasiadamente, crucialmente, as demandas de receita que os estados têm, né? Então, diante da crise financeira e da necessidade de dinamização da economia, o licenciamento ambiental ele é marco crítico em todos os projetos de infraestrutura, então ele precisa ser muito bem cuidado. Em cima da ineficiência que nós temos, é porque nós focamos, às vezes, muito na burocracia, na forma de fazer, que é necessário licenciar que é necessário incluir no âmbito do licenciamento uma nova ação, como, por exemplo, a questão que se refere aos recursos culturais, históricos e tal, que é de competência do IPHAN. Então, assim, a gente está sempre disposto a agregar uma nova exigência no rito do licenciamento, mas a gente discute muito pouco, eu acho, em como torná-los mais eficientes, né? E eu faço a reflexão aqui, porque eu fico me perguntando, e ainda não tenho todas as respostas, por que nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, se consegue licenciar empreendimentos complexos num período de 3 meses, como a gente ouve falar, e nós demoramos tanto tempo para fazer. Então, assim, eu acho que nós somos muito eficientes. O Brasil avançou demais porque eu acho que o brasileiro hoje, o capixaba especialmente, ele é muito exigente na qualidade ambiental dos projetos, né? A gente não admite impacto, perdas para o meio ambiente, né? Mas nós somos muito demorados em fazer as coisas. Então, acho que nós somos muito ineficientes em termos de prazo. Quando nós discutimos, às vezes, o âmbito da burocracia. Eu já vi isso muitas vezes, assim. O licenciamento, às vezes, ele é mais importante do que aquilo que a gente protege, nas discussões e nas fórmulas de pensar como resolver problemas. A gente precisa ter garantia de qualidade ambiental. Mas será que a gente precisa de realmente fazer licenciamento de todas as fases e todos os aspectos? Eu vi umas questões muito interessantes colocadas pelo Carlos Henrique, pela representante da Petrobras aqui, de assuntos, de tecnologias, de uso de informações e instrumentos para controle ambiental e minimização de impactos. E nós temos que focar mais nisso. Tem muita tecnologia disponível, muito conhecimento sendo gerado, né? E a gente tem avançado muito pouco em métodos de gestão. A quantidade de estudos que nós fazemos, que as empresas fazem, que a Petrobras faz, e elas vão para as estantes dos nossos órgãos, é uma coisa impressionante. O que está na estante, a gente leu para provar e para consultar algum dia, mas isso está virando muito pouca memória para que a gente possa fazer planejamento, conhecimento do espaço e integração, certo? E eu vou citar alguns exemplos disso que a gente vivencia lá no nosso estado, por exemplo, né? Que eu acho que a gente precisa, assim, fazer uma reflexão para otimizar as coisas. 15 anos atrás, o órgão ambiental do Estado do Espírito Santo ele fez o primeiro concurso público para se reestruturar. Mas o órgão ambiental já tinha quase 15 anos, né? Naquela época, o grande conhecedor de meio ambiente era o órgão ambiental do Estado. Hoje eu acho que não é mais.
Naquela época, nasceram muitos cursos na área de engenharia ambiental e muito conhecimento tem sido gerado e capacidade de gerar mais conhecimento e informação ainda nas universidades. E nós estamos vendo isso lá no Espírito Santo, certo? E eu acho que é uma interação que nós fazemos muito pouco, de usar esse recurso que nós temos, de tecnologias nascendo, de capacidade de geração de informação e conhecimento para nos auxiliar em fazer gestão ambiental. Mas ainda nós continuamos sempre na burocracia, órgão empreendedor, órgão empreendedor. Eu acho que a gente tinha que ampliar o leque para poder fazer processos mais eficientes, né? Nós recebemos, no âmbito do IEMA, uma pesquisadora do Instituto Federal, que está fazendo um mestrado na USP, e ela se debruçou sobre todas as análises de impacto ambiental dos últimos 10 anos. Ela leu 46 EIA-RIMAs protocolados dentro do nosso setor de licenciamento. E ela analisou, item a item, a qualidade do que é analisado. E ela chegou a uma conclusão que, para mim, foi muito significativa e importante. Eu não sei, eu acredito que isso se repete nos outros órgãos. Nós nos dedicamos muito pouco à análise de significância. E aí eu ouço falar aqui assim, temos que ter um termo de referência padrão. O termo de referência padrão, ele faz com que todos os estudos sejam os mesmos. Eu vou dar um exemplo assim. Vou licenciar uma termoelétrica. Ela ocupa uma área de 1 hectare. Se fosse uma indústria de mais baixo impacto, que não necessitasse de EIA-RIMA, eu ia deixar de estudar diversas coisas. Mas, como eu tenho um termo de referência padrão, nós apresentamos para uma termoelétrica, ela vai ter que licenciar por meio de um EIA-RIMA, ela vai ter que se dedicar a debruçar todos os estudos detalhadamente. Enquanto o principal problema de uma termoelétrica são os impactos atmosféricos e as análises de risco que são necessárias. Eu vivencio isso com a nossa equipe lá. Aí exige um estudo de fauna, existe um estudo complexo disso, daquilo, e nós tratamos todas as questões do termo de referência padrão da mesma forma e na mesma necessidade de complexidade de estudo, e todos eles recebem 60 e tantas condicionantes. Né? Tem aí, assim, para mim, um ponto importantíssimo de gestão. E se a gente conhece bem o ambiente onde está sendo instalado esse empreendimento e quais são os riscos que se causa previamente à definição do termo de referência, eu acho que nós teríamos um termo de referência mais específico, mais bem planejado, para que nós pudéssemos ter uma análise mais concisa no tempo mais correto. Hoje nós estamos vivenciando determinadas coisas que, para mim, ainda assim, nós estamos muito atrasados, querendo diminuir a burocracia, mas ainda acontece isso. Não sei se é só o nome da Mata Atlântica, mas uma análise de supressão de vegetação, ela é aprovada pelo órgão ambiental estadual, depois disso ela tem que ser aprovada pelo IBAMA também. Isso ainda ocorre. O que, para mim, é uma coisa assim, a gente tem tanta coisa importante para cuidar e tão pouca gente no serviço público que nós estamos, acho que, perdendo tempo. Né? E tanta coisa para fiscalizar, inclusive, na perda das nossas florestas. E uma outra coisa que eu acho que é importante nós falarmos aqui, assim, para uma Petrobras, um grande projeto, cuidar das questões do IFAM, ele dá conta, atrasa o processo, ele tem que ter uma capacidade de gestão enorme. Mas todos os empreendedores têm que cuidar do IFAM. Nós estamos passando pela prerrogativa de que todo o Estado existe um risco de ter ali algum componente arqueológico de riqueza. Então, do ponto de vista da precaução, nós estamos botando uma carga gigantesca para os empreendedores. Se você for contar no Espírito Santo quantos arqueólogos tem para fazer esses estudos, você conta nos dedos. Certo? Então, assim, aquilo que a União não resolveu de estudar e entender onde estão as questões de relevância, nós estamos colocando a responsabilidade no empreendedor de fazer.
passando por um rito burocrático que ele atrasa demais as decisões. No nosso modo de ver, assim, os estados têm muito apego às questões dos valores ambientais, culturais, etc., quando nós lidamos com eles. Mas nós não podemos ser a favor do rito. Certo? É muito fácil, joga no licenciamento, joga para o empreendedor, cria mais uma burocracia, enquanto nós estamos precisando investir e crescer, né? Então, assim, eu acho que é questão de a gente fazer reflexão de quais são os caminhos. A palestrante da Petrobras aqui, ela falou uma coisa que, para mim, é muito importante. E nós lidamos com isso em várias situações lá no Estado, isso é um problema sério. O rito do licenciamento é uma relação do órgão ambiental com o empreendedor. Os grandes projetos causam impactos socioeconômicos significativos. Eles impactam as cidades, eles criam demanda de infraestrutura, de hospital, de educação, de ocupação de área urbana irregular, necessidade de saneamento, de estrada, e isso fica restrito à relação do empreendedor com o órgão ambiental. Nenhum dos dois é responsável por essa política pública. Então, assim, quando se traz um grande projeto para uma região, o Estado tem que ter um olhar, eu concordo plenamente com o que você falou, o Estado tem que ter um olhar para o desenvolvimento daquela região. E nós lidamos com uma situação que os municípios não têm recursos. Eles vão ter, no momento em que esse empreendimento vai começar a arrecadar, daqui a alguns anos, certo? E, geralmente, ele concedeu ao empreendimento algum incentivo tributário para atraí-lo. Mas a carga de demanda socioeconômica vem junto. De quem é essa responsabilidade? E nós estamos tratando e lidando com ela no licenciamento ambiental. Formação de base de dados dos estudos para conhecimento e gestão. Nós temos uma região lá no Espírito Santo que é afetada também pelo licenciamento da Petrobras, dos nossos portos, em que toda vez que tem um novo empreendimento, tem que fazer um EIA-RIMA e estudar de novo a mesma área. Já vi várias vezes, e não só às vezes, estudar para o EIA-RIMA, mas também como produtos de condicionantes ambientais. Já vi assim, a gente já ouve falar de empresas de consultoria que vendem os mesmos estudos para várias empresas diferentes, porque a gente não faz a integração e uma concatenação disso, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos integrar mais, porque a Petrobras gasta muito recurso em condicionantes ambientais e elas precisam estar integradas às políticas. Se impacta a pesca, tem que estar impactado com a política da pesca do Estado, integrado com o licenciamento dos portos, mas a gente trata os processos de forma muito individual, né? Então, nós precisamos integrar, usar sistemas de informação. E outra coisa, assim, só para finalizar, que eu acho também que é um importante e nós precisamos ousar na nossa legislação. Para mim, nós precisamos avançar na autogestão. A autogestão é aquela em que o empreendedor é responsável pelo impacto que ele causa quando a norma está muito clara. Certo? As auditorias ambientais, lá, pelo menos lá no Espírito Santo, elas são feitas, ficam nas estantes, elas não têm relação com o licenciamento ambiental, e daqui a pouco eu tenho que contratar um novo estudo ou parar meu técnico para fazer análise de um empreendimento que está em operação, que já foi licenciado, certo? A precaução, ela domina muito o nosso ambiente, eu acho que ela cria, assim, uma série de dificuldades para a gente poder avançar na questão do licenciamento.